Se liga só, pessoal, aqui atrás de mim eu tenho um PlayStation 5 console de nova geração conectado em uma televisão que não tem uma taxa de atualização de 120 Hz e sim 60, e ela também não traz recursos ali como VRR e nem mesmo HDMI 2.1. Então a pergunta que eu lanço agora para vocês é o seguinte: será que eu, como jogador de nova geração, realmente estou perdendo muito por estar jogando em uma televisão que não entrega aqueles principais recursos para mim? Sim, ou será que nem tanto assim? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês por dois motivos especiais. O primeiro motivo é porque eu sei que muitas pessoas, na hora de comprar uma televisão, estão procurando uma televisão que tenham esses três benefícios, mas muitas pessoas não sabem ao certo qual é o impacto que isso vai trazer ali durante a gameplay. Eu também estou fazendo essa pergunta porque às vezes eu vejo o seguinte tipo de comentário: alguém chega e fala, nem vale a pena comprar uma televisão com uma taxa de atualização de 120 Hz, afinal de contas não tem quase nenhum jogo que roda jogos ali a 120 FPS, logo não faria sentido então investir em uma televisão que traga esse tipo de recurso, sendo que ela quase nem vai ser utilizada. Mas então, pessoal, será que esse tipo de pensamento realmente faz sentido? Será que é uma grande besteira e um desperdício comprar uma televisão que trazem esses recursos pra gente? Falando mais especificamente em relação a essa questão dos 120 FPS, a gente tem que admitir que, pelo menos no momento atual, é verdade, quase não existem jogos que rodam ali de fato a 120 FPS. No entanto, a gente tem que lembrar aqui uma coisa muito importante, pessoal. A gente não precisa necessariamente estar jogando um jogo de 120 FPS para aproveitar o fato da sua televisão, por exemplo, ser uma televisão de 120 Hz. Por exemplo, pessoal, atualmente no mercado existem alguns jogos, como por exemplo o Horizon Forbidden West aqui atrás, o jogo do Homem-Aranha Miles Morales, ou então o jogo do Ratchet & Clank, por exemplo. Esses três jogos possuem um modo que roda o jogo a 40 FPS, e esse modo de jogo que roda 40 FPS só funciona em televisões que possuem uma taxa de atualização de 120 Hz. Inclusive, vou mostrar isso na prática agora para vocês. Como eu falei, o jogo aqui atrás de mim tem um modo de 40 FPS e, como eu mencionei, só funciona isso em televisões de 120 Hz, que não é o caso da televisão Q65C aqui atrás de mim. Então, olha só que interessante. Se eu for aqui no menu do jogo, vinha em visual, a gente vai ver aqui que o jogo tem o modo resolução e tem o modo desempenho. Só esses dois modos, o modo resolução e o modo desempenho. No entanto, se essa televisão aqui tivesse uma taxa de atualização de 120 Hz, o PlayStation 5, que está aqui nesse lado, no caso, iria identificar isso automaticamente e de forma automática a televisão, ou no caso o videogame, iria desbloquear um outro modo que se chamaria modo equilibrado. Ou seja, no jogo Horizon Forbidden West aqui atrás, ter uma televisão de 120 Hz faria sim diferença e inclusive apareceria uma opção extra ali na hora de escolher ali qual modo visual jogar no caso desse jogo. E esse modo de 40 FPS tem duas grandes vantagens. A primeira é que ele entrega pra gente uma imagem muito mais fluida se comparado ao mesmo jogo rodando a 30 FPS. E eu sei que falando assim parece que a diferença de 30 para 40 não é tão grande assim, mas acreditem, pessoal, para um usuário mais exigente, 40 FPS é muito mais fluido do que 30. E a segunda vantagem desse tipo de modo ali de 40 FPS é que ele acaba sacrificando menos da qualidade de imagem. Por exemplo, alguns jogos para atingir 60 quadros por segundo ou para atingir 120 quadros por segundo acaba sacrificando às vezes bastante da qualidade visual. Já esse modo de 40 FPS consegue entregar uma imagem mais fluida do que 30, sem sacrificar tanto assim a qualidade visual do jogo. E eu sei que nesse momento algumas pessoas podem estar com a seguinte dúvida: caramba, esse modo de 40 FPS não deveria funcionar também em uma televisão de 60? Afinal de contas, 40 é menos de 60, deveria funcionar, não deveria? Pois é, pessoal, a questão é que esse modo de 40 FPS na realidade funciona de uma forma um pouco diferente. É como se a televisão estivesse recebendo esses 40 FPS de forma triplicada. É como se fosse 40 FPS mais 40 FPS mais 40 FPS. E 40 mais 40 mais 40 acaba dando 120, pessoal. Por isso que esse modo de 40 FPS acaba funcionando apenas em televisões que possuem uma taxa de atualização de 120 Hz.
E ainda sobre essa questão do 40 FPS, algumas pessoas até podem rebater falando que ainda são poucos jogos que dão suporte para isso, e realmente é verdade. No entanto, esses 3 jogos que eu dei aqui de exemplo, que é o Ratchet & Clank, o Horizon e o Homem-Aranha, são jogos bem grandes que provavelmente vão incentivar também outros jogos a estarem acrescentando esse modo de 40 FPS, inclusive os estúdios que lançaram já esses jogos aqui, provavelmente nos próximos jogos vão continuar dando suporte a isso, e isso é algo que vai estar disponível apenas ali para televisões com suporte a 120 Hz. E o que falar agora em relação ao HDMI 2.1? Será que na prática ele faz diferença ou será que não? E a resposta é sim, pessoal, realmente ele faz diferença. No entanto, ele é algo mais importante em televisões que rodam jogos a 120 Hz. Por quê? Porque a principal função do HDMI 2.1, pelo menos para os jogadores de videogame, é conseguir entregar para a gente uma imagem em resolução 4K e ao mesmo tempo rodar esse jogo a 120 Hz. Essa é a principal vantagem de ter HDMI 2.1 na sua televisão. Inclusive, só para isso aqui ficar mais ilustrativo, até posso dar o exemplo da televisão que eu tenho lá na minha casa. A televisão lá de casa tem a taxa de atualização de 120 Hz, no entanto não possui HDMI 2.1, ou seja, na hora de jogar um jogo que atinge a taxa de atualização de 120 Hz, a minha televisão lá de casa obrigatoriamente abaixa a resolução e não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é rodar a 4K a 120 FPS ao mesmo tempo. Então tá aí a principal importância do HDMI 2.1 atualmente aí para o mundo dos jogos do videogame. E o que dizer agora em relação ao VRR? Será que isso realmente é importante de ter na sua televisão? Então vamos lá, primeiramente entender para que serve esse raio aí de VRR. Basicamente é o seguinte, o VRR é uma tecnologia que ajuda a sua televisão a sincronizar a frequência dela com a taxa de quadros por segundo que está sendo enviado do seu videogame. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma televisão que não tem VRR e você está lá jogando um jogo e esse jogo que você está jogando tem muita oscilação na taxa de quadros por segundo, o que provavelmente você como jogador vai ver é uma imagem dando umas engasgadas e às vezes dando aqueles efeitos de corte na tela. Isso que vai acontecer em uma televisão sem VRR. No entanto, se a sua televisão tem suporte para VRR, a sua TV vai conseguir sincronizar a frequência dela com a taxa de quadros por segundo que é enviado do jogo, e desta forma a televisão vai conseguir eliminar ou pelo menos minimizar muito essas questões de engasgo na tela ou então de efeito de corte. Então tá aqui a principal função de ter VRR na sua TV. Além disso, ter VRR na sua televisão pode fazer com que você consiga jogar jogos acima de 60 FPS. Por exemplo, pessoal, hoje no mercado, no PlayStation 5, no Xbox Series X, por exemplo, a gente tem vários jogos que ficam ali travados nos 60 FPS, que já é uma frequência muito boa, no caso ali uma taxa de quadros por segundo muito boa, que dá pra gente uma imagem bem fluida. No entanto, boa parte desses jogos que rodam travados a 60 FPS conseguiriam tranquilamente rodar acima de 60 FPS. No entanto, os estúdios que fazem esses jogos preferem manter travado a 60. Por quê? Porque se eles destravarem e fazerem um jogo rodar a 70, 80 FPS, provavelmente vai ter muita oscilação. E quando acontecer essa oscilação de 80 para 70, de 70 para 60, quando acontecer isso, você como jogador vai sentir que a imagem vai estar dando umas rasgadas na tela, que vai ter uns efeitos de corte. Então por isso os estúdios geralmente preferem travar em 60 FPS. No entanto, se a sua televisão tem ali VRR, os estúdios colocam um modo desbloqueado, que faz com que esse modo de 60 atinja às vezes 80, 90, 100. E por que isso só é liberado nas televisões que tem VRR? Porque nesse momento o estúdio não vai mais se importar tanto se vai ter muita oscilação, porque como a sua televisão tem VRR, você não vai perceber. Então, por exemplo, no caso do jogo do Homem-Aranha, se a sua televisão tem VRR e ao mesmo tempo tem uma taxa de atualização de 120 Hz, tu consegue rodar com a taxa de quadros por segundo desbloqueada, e a depender do momento do jogo que você está jogando, o Homem-Aranha até passa de 100 FPS. Então tá aí uma outra vantagem
de ter uma televisão com suporte para VRR. Mas no final das contas, pessoal, será que ter uma televisão com todos esses recursos realmente é algo essencial? Especialmente falando agora aqui dos consoles de nova geração? Se a gente estiver falando de essencial no sentido de ser obrigatório, com certeza não é, pessoal. Inclusive eu estou com o Play 5 ligado aqui em uma televisão que não tem nenhum desses recursos. No entanto, eu acabei de exemplificar para vocês todas as vantagens de ter uma televisão com esses recursos, a taxa de atualização de 120 Hz, HDMI 2.1 e VRR. E agora que vocês já entenderam um pouco melhor, talvez, cada uma dessas coisas, vocês conseguem decidir melhor se isso é algo para você muito importante ou não. Se você acha que não é tão importante assim, não tem nenhum problema em ir em uma televisão que não entrega esses recursos para vocês. A única coisa é que vocês não vão estar aproveitando ao máximo todos os recursos de alguns jogos aí dos consoles de nova geração. Só que ainda existe mais um detalhe que eu acho bem importante de vocês estarem levando em consideração antes de comprar uma TV para jogar jogos de videogame, que é a qualidade de imagem, pessoal. Eu não sei se no futuro vocês vão comprar uma TV que tem todos esses recursos ou se é uma televisão que não tem nenhum deles. No entanto, eu sempre recomendo, se possível, vocês verem comparações aqui no YouTube entre essas televisões, porque aqui no canal a gente já testou várias imagens, fez várias comparações entre várias televisões diferentes e a gente percebeu que às vezes, a depender da televisão que a gente está comparando, a qualidade de imagem, cor, contraste, nível de brilho, HDR pode ser bem diferente de televisão para televisão. Inclusive a gente está mostrando agora para vocês algum desses exemplos. Então, se você vai decidir comprar uma televisão, seria interessante vocês também darem uma olhadinha em alguma comparação que tem na internet. Inclusive vale a pena comentar que aqui no nosso canal a gente costuma fazer também comparações voltadas 100% para jogos de videogame. Então, se vocês são novos aqui no canal, não esqueçam de estar se inscrevendo para não perder esses vídeos futuros. Inclusive, se vocês têm interesse em alguma televisão especial, pode comentar aqui embaixo qual é a sua televisão e com qual outra você gostaria de ver uma comparação, que com certeza no futuro a gente pode estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E se por acaso você que está acompanhando o vídeo é novo aqui no canal, já posso até aproveitar para dar uma outra super dica para vocês, que é o seguinte: se vocês estão pensando em comprar uma televisão e querem economizar dinheiro, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão em uma loja confiável por um preço legal, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram participar. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram, não gostaram do vídeo? Ficou faltando alguma coisa? Pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar complementando esse vídeo. E lembrando, pessoal, contamos muito com o apoio de vocês, dando um gostei nesse vídeo, é super, ultra, mega importante pra gente, então contamos muito aí com o apoio de todos vocês. Valeu, falou e até o próximo vídeo.